Bom dia, meus queridos alunos, como vocês estão? No nosso vídeo de hoje, tia Carla vai falar um pouquinho com vocês sobre a escravidão indígena, sobre a escravidão dos negros, falar um pouco sobre racismo, sobre preconceito. A gente vai trabalhar um pouco sobre essa temática. E hoje no nosso vídeo eu preparei todo um cenário, trouxe alguns elementos que eu quero exemplificar para vocês, passar algumas informações, trazer coisas diferentes para vocês, ensinar algumas coisas diferentes para vocês relacionadas a essa temática, tá? E a gente vai começar falando no nosso vídeo de hoje sobre todo o processo da escravidão indígena. Eu já comecei a falar a vocês sobre essa questão, falar sobre a vivência do índio brasileiro logo que os colonos portugueses chegaram, que tentaram a todo custo transformar os nativos, os indígenas que aqui viviam no Brasil, em escravos, tá? Só que o que acontece? Os índios, eles não se adaptaram, eles não aceitavam, eles não conseguiam viver dessa forma, sendo escravo de outro ser, que no caso era o português, o colono, que aqui estava chegando e se apropriando de toda a cultura indígena, tá? E aí, gente, eu trouxe para vocês um texto onde fala com mais propriedade sobre essa questão do início da escravidão indígena, tá? E também traz uma diferença entre uma não, várias diferenças da escravidão indígena da escravidão africana, que eu gostaria de falar para vocês também. Porque no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a sociedade, falar um pouco sobre o Brasil, falar um pouco sobre o racismo, falar um pouco sobre a escravidão, falar um pouco sobre essa questão do racismo que está enraizado dentro da sociedade brasileira desde o início do período de colonização, tá? E falar um pouquinho também sobre a questão do indígena, tá? Que também foi escravizado, tá certo? Então eu vou ler para vocês um texto que fala um pouco sobre as diferenças da escravidão indígena para a escravidão africana. Então vejam só, aqui a gente tem o seguinte: a escravidão foi implantada no Brasil durante a década de 1530. 1530, gente, foi o período que se começou no Brasil o processo de colonização. De 1500 até 1530, o Brasil estava sendo constantemente explorado pelos portugueses. O que isso quer dizer? Que as riquezas do Brasil eram retiradas, eram exploradas ao máximo, tá? E só 30 anos depois de todo esse processo de início de exploração é que começa a se vir para cá colonos com a intenção de fato habitar, de viver aqui naquele novo território, de colonizar, certo? Então vamos continuando, vamos seguindo. E durante grande parte da colonização, a escravidão indígena e a africana coexistiram em quase toda a colônia. Por quê? Da mesma forma que se tinha a escravidão indígena, também se tinha a escravidão africana. E, de certa forma, eles conseguiram coexistir nesse período. Já que os indígenas, em sua maioria, quando tiveram um contato com os colonos portugueses, que trouxeram algumas doenças que aqui não era conhecido, eles acabavam morrendo. Eles acabavam morrendo por causa que a forma de trabalho era diferente, exigia muito deles, coisas que eles não conheciam, então eles acabavam morrendo, não resistiam, os indígenas. E daí se fez a necessidade dos portugueses implementar aqui no Brasil, na sua nova colônia, a escravidão africana. Se fez necessário, se teve essa necessidade de que aqui fosse implementado a escravidão africana. Então, até certo período, existia uma convivência dos índios e dos africanos que viviam aqui de forma escrava, tá? A escravidão
foi uma instituição implantada no Brasil em meados da década de 1530 e que se estendeu até o final do século XIX, quando a Lei Áurea de 1888 proibiu o trabalho escravo. Ao longo da história colonial e imperial do Brasil, os grupos escravizados foram principalmente os indígenas primeiro e depois os africanos. E aí, gente, eu queria falar algumas coisas para vocês. Vocês entendem que quando os colonos vieram para o Brasil, que começaram, os portugueses, vieram para o Brasil e começaram a transformar aquele território em sua colônia, começaram a habitar, quando o Brasil foi descoberto, aqui já se existia a presença dos nativos, a presença dos indígenas, não é verdade? Quando os portugueses aqui chegam, eles nos encontraram os indígenas primeiro, não eram os indígenas que estavam aqui primeiro, não é verdade? Então, o que acontece? Os indígenas têm os seus costumes, não é verdade? Têm suas características, têm seu modo de vida. Então, quando os portugueses aqui chegam, eles tratam de mudar esse modo de vida dos indígenas, transformar eles em escravos, tá? Darem a eles um pente, darem a eles objetos supérfluos para que os indígenas que não conheciam aquelas coisas dissessem aos portugueses, dissessem aos europeus qual era a região, qual era o local que eles iam encontrar coisas interessantes para explorar. Como assim coisas interessantes? Pedras preciosas, ouro, né? Animais exóticos. O pau-brasil que foi muito explorado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente vem, nos dias de hoje, analisar a sociedade do Brasil, analisar o cidadão brasileiro, a gente tem que levar em consideração seu passado. A gente tem que voltar na história do Brasil, para que a gente entenda e para que a gente tenha um conhecimento do porquê hoje, já que a gente está falando do Brasil em específico, essa temática sobre a escravidão, sobre questões raciais no Brasil é tão presente. Vale salientar que o Brasil é um dos países que tem uma grande mistura de raças, onde a gente tem o negro, o indígena, o branco representado na figura do europeu, que foram os primeiros povos que juntos começaram a formar a sociedade brasileira, lá no período colonial, em 1530. Então, é sabido essa questão do contexto social do Brasil, tá? E aí, a gente vai ter o indígena sendo escravizado. E como Tia já falou em aulas anteriores, o indígena não se adaptou a esse tipo de trabalho, a essa forma de vida, a esse tipo de vivência. Não era algo que o indígena tinha em sua vida. Não era algo que fazia parte da rotina do indígena, né? Daqueles primeiros grupos que aqui se tornaram escravizados pelos portugueses, tá? Então muitos acabavam morrendo. E aí eu queria mostrar para vocês uma coisa, tá? Aqui na minha mão eu tenho um jarro, tá? Esse jarro aqui, ele é feito de barro, tá? E esse jarro aqui é feito do artesanato de barro da cidade chamada Tracunhaém. Tracunhaém era a cidade que Tia Carla morava e ela é muito conhecida pelo seu artesanato de barro. E por que eu tô falando isso aqui? Eu quero situar vocês. Presta atenção. A cidade que Tia Carla morou, Tracunhaém, ela é muito conhecida pelo artesanato de barro. Mas Tracunhaém tem um passado. E lá no início, no período do surgimento das primeiras cidades dentro da região de Pernambuco, que era a capitania hereditária de Pernambuco, Tracunhaém, tá? Era uma região que era habitada por uma tribo indígena, tá? E essa tribo indígena, ela trabalhava, ela fabricava, ela fazia muitos artesanatos em barro, porque o solo da região de Tracunhaém é muito propício, tem barro em abundância na região. Tanto é que hoje em dia, quando as pessoas vão visitar Tracunhaém, que era a cidade que Tia Carla morou, a gente vê muitas olarias, tá? A gente vê muitas estruturas geográficas que é composta por barro, se assim eu posso explicar para vocês.
E que, por causa disso, essa tribo indígena que ali habitava na região, deu o nome da localidade de Tracunhaém, que na língua indígena, Tracunhaém quer dizer panela de formiga, tá? Porque ficava numa região que era propícia, que tinha característica propícia para ter barro e barro assim, argila, né, que faz essas peças de barro, tá? E parecia a região como se fosse um formigueiro. Então daí essa característica, né, e do nome da cidade, Tracunhaém. Então eu tô trazendo para vocês esse jarro de barro. Eu não estou querendo dizer que é um jarro de barro que foi feito, produzido pelos indígenas nativos que se tinham no passado na região de Tracunhaém. Não é isso. Eu estou querendo dizer que esse legado cultural de produzir peças de barro que tinha lá no início das primeiras cidades dentro da capitania de Pernambuco, dentro da região que recebeu o nome de Pernambuco, que deu origem a Tracunhaém, que essas tribos que fabricavam essas peças de barro, né, que produziam esse artesanato de barro, até hoje essa cultura persiste. É um legado cultural. E eu falo muito que se tem um legado cultural muito grande na cidade de Tracunhaém, porque técnicas de trabalhar com o barro, de fazer peças muito interessantes com barro, não fazer só panelas, não fazer só jarros, não fazer só é, porquinhos de barro, que também eles fabricam muito, mas estruturas. Eles têm vários artesãos que aprenderam com seus avós, que aprenderam com seus avós. Então é algo, né, e que são nativos de Tracunhaém, né, que são famílias muito antigas que são da região de Tracunhaém, que trabalham com o barro. E essa cultura de trabalhar com barro surgiu dessa tribo indígena, que vivia na região da cidade de Tracunhaém. Que Tracunhaém, né? Seu significado da cidade do nome da cidade é panela de formiga, né? Então, tô aqui dando um exemplo para vocês. E os indígenas, eles não só faziam peças de barro, eles também trabalhavam muito com artesanato, né? Existe um grupo indígena, né? Eu não sei, eu acredito que seja da tribo Marajoara, que eles fazem peças, peças com capim dourado, né, com cordinhas douradas. E eu acredito, se eu não estiver enganada, que é a tribo Marajoara, mas também eles também fazem artesanato de barro, né? E eles fazem muito artesanato. E eu tô aqui mostrando para vocês essa garrafinha aqui feita de cordinha só para ilustrar uma forma de artesanato, porque existem tribos indígenas que também trabalham com artesanato, com cordas, com o capim dourado, com elementos de barro, tá? Então aqui é só dar um exemplo de um artesanato, tá? Que a gente também pode encontrar como característica de uma tribo indígena. Isso aqui não foi feito por indígena, é só para ilustrar um tipo de artesanato feito com cordinhas, que a gente também vê em algumas tribos fazendo, tá? E, gente, os indígenas, né, foram, né? São os primeiros habitantes do Brasil e os portugueses, quando aqui chegaram, eles invadem um território que já estava povoado por inúmeras tribos indígenas e escravizam os indígenas, tá? E aí, gente, aqui também tem uma pecinha de barro, tá? Só para fazer essa representação. E agora que a gente falou sobre a questão dos indígenas, da escravização dos indígenas, eu gostaria de falar sobre a escravidão africana, tá? Porque para que a gente entenda um pouco sobre essa questão do racismo, falar um pouco sobre movimentos sociais que estão presentes dentro de uma sociedade, a gente tem que falar sobre a questão da escravidão, principalmente aqui no Brasil, a escravidão dos negros, dos africanos, né? Dos povos africanos que vieram para cá e foram escravizados, né? Pelos europeus. E vale salientar, gente, que muitos daqueles escravos que vieram para cá, os africanos que vieram para cá, eu acredito que eu nunca falei a vocês, né? Mas
alguns africanos que vieram para cá eram reis, eram rainhas, principalmente da região do Congo. E quando eles vêm para cá, eles acabam sendo escravizados, né? Eles, muitas vezes, eram retirados do seu lugar de origem e eram colocados em navios negreiros com várias outras tribos. Porque eu também não sei se eu já falei a vocês, mas, gente, geograficamente falando, existiam várias tribos com culturas diferentes, com linguagens diferentes em todo o continente africano. E até hoje, eu acredito, se eu não estiver errada, existem tribos africanas em lugares diferentes, com culturas diferentes. Só que naquela época da escravidão, os europeus, eles aprisionavam esses grupos negreiros de tribos distintas, colocavam todos juntos dentro de navios negreiros. E muitas vezes eles eram separados da família, eles eram separados dos filhos, tá? E eles não eram tratados como seres humanos, eles eram tratados como uma mercadoria, tá? Então, quando se chegou o ápice do processo de escravidão negra aqui no Brasil, o ápice, esses escravos eram trazidos para cá para ser vendidos, eles eram vistos como mercadoria, né? Então, eles ficavam no pelourinho, o senhor de engenho que queria comprar aqueles escravos, eles iam olhar para a dentição dos escravos, ele ia olhar se era um escravo jovem, se não era um escravo mais velho. Eles olhavam tudo isso, porque queriam um escravo para trabalhar nas lavouras. Então, sempre, desde o início do processo de escravidão dos negros aqui no Brasil, a gente já vê um preconceito racial muito grande, porque era se colocado que os escravos, tá, estavam ali sendo escravizados, eram inferiores ao europeu, que era o como é que eu posso pôr para você estar aqui em palavras? O europeu, que era o opressor, tá? O opressor que era aquele que capturava os escravos, colocava aquelas pessoas, porque eles eram pessoas, tá? De culturas diferentes, de outros lugares diferentes, mas eram pessoas, mas eles eram vistos como mercadorias. E aí, gente, como eu falei a vocês, a sociedade brasileira, ela tem uma mistura de raças muito grande. Não é verdade? Não tem uma mistura de raças muito grande? Então, a gente tem o início da miscigenação de raças, de culturas no Brasil é muito grande, né? A gente tem, como é que eu posso falar? Um legado cultural, gente, muito grande. Porque a gente tem influência do europeu, a gente tem influência dos africanos nas nossas vidas. Comidas típicas que a gente se alimenta são de influência dos africanos. Feijoada, acarajé, tá, gente? Então, nos dias de hoje, a gente tem, sim, um legado cultural muito grande, um legado cultural extenso, vasto, dos africanos que foram trazidos para cá. E até a miscigenação da nossa população, né? Porque a gente tem uma mistura muito grande da população, não é verdade? E aí, o que acontece? A gente entra numa temática que vem desde o período da escravidão africana no Brasil. A gente chega ao racismo. E o que é o racismo? É um preconceito, tá? Racial, onde o tom de pele, tá? Gera um preconceito, tá? E é uma coisa que não se deve ter dentro de nenhuma sociedade, porque existem vários tipos de racismo. Só que o que a gente vai falar aqui é o racismo racial, em relação à tonalidade de pele, né? Onde a gente vê vários relatos, né, de pessoas dentro da sociedade que sofrem preconceito devido à sua cor de pele. E é uma coisa que não se pode ter dentro de uma sociedade, não se pode existir. Lembra que tia Carla fala sempre que a gente, que nós somos iguais, que ninguém é melhor que ninguém, que a gente é igual, que a gente deve ser respeitado, que não há desigualdade dentro de uma sociedade, que não se pode haver dentro de uma sociedade? Só que, ainda hoje, no século XXI, tá? No ano de 2020, a gente ainda vê relatos na televisão de racismo, né? A gente ainda vê relatos
muito grandes na sociedade em geral sobre essas questões. E eu costumo dizer, gente, nas minhas aulas que, apesar de se ter a abolição da escravidão no Brasil, a Lei Áurea, a Princesa Isabel ter abolido a escravidão no Brasil, todos esses anos antes da escravidão e mesmo após a escravidão, a população negra, a população africana ainda se tornava cativo, porque a sociedade, né, os via ainda como escravos. Tão de tal que, apesar do fim da escravidão, muitos africanos continuavam morando em senzalas, continuavam trabalhando para os senhores de engenho, porque não tinham para onde ir. Se eles saíssem do ambiente que eles já eram habituados, para onde eles iriam? Porque as pessoas não davam emprego, né? Após o fim da abolição. Então, muitos continuavam. E isso é uma coisa que a gente vê recorrente na sociedade, justamente devido ao racismo. Que às vezes tem uma expressão que fala, o racismo já está enraizado. E é justamente por causa da característica que se tem na sociedade brasileira, desde o período colonial, onde se teve com grande força o período escravocrata aqui no Brasil, tá? Onde se tinha durante muito tempo os portugueses comandando e governando o Brasil. Então, numa sociedade não se deve haver racismo, não se deve haver discriminação de nenhuma forma, porque todos são iguais, temos nossos direitos iguais, não é verdade? Temos nossos direitos iguais, temos cidadania, então não devemos ser discriminados por cor, tom, tom de pele, tá? Por características físicas, não devemos ser, tá? E aí, gente, o que acontece? O racismo, ele não é uma característica que ocorre só dentro da sociedade brasileira. A gente também vê o racismo em outros lugares, não só um racismo sobre tom de pele, mas também um racismo que vai para outros âmbitos. E aí, eu acredito que vocês devem ter visto, né, que falou muito em jornais sobre o movimento Vidas Negras Importam, que foi um movimento que ele começou, o estopim desse movimento, ele começou lá nos Estados Unidos, devido, né, a uma situação que ocorreu com um negro, tá, dos Estados Unidos, tá, lá nos Estados Unidos, né, e a polícia americana. E aí, devido a essa situação, né, gerou em todo o mundo, não só nos Estados Unidos, esse movimento Vidas Negras Importam, que é justamente sobre a importância da sociedade negra, a importância da população negra dentro de uma sociedade que não se deve, gente, nos dias de hoje, estar passando por preconceito. Vejam só, tia Carla, eu sou negra. Eu me considero como negra. Eu não me considero como parda, eu não me considero como amarela, eu me considero como negra, tá? Tá lá no registro de nascimento de tia Carla, que tia Carla é negra. E eu posso falar a vocês que, graças a Deus, que a Carla nunca passou por nenhuma situação de preconceito racial. Nunca passei, graças a Deus. Mas eu tenho algumas situações para falar para vocês aqui. Durante muitos anos, né? Muitos anos, né? Durante todo o processo de tia Carla de adolescência, né? Tia Carla usava o cabelo dela assim, lisinho, estiradinho, estão vendo? Usava assim, tá? E aí, teve um tempo da minha vida que eu resolvi que eu queria usar o meu cabelo natural, sem nenhum tipo de química, queria meu cabelo natural. E aí, o que aconteceu? Passei por um processo de transição capilar. Eu queria abraçar as minhas raízes negras, tá? Queria abraçar as minhas raízes negras. E aí, nesse meu processo de conhecimento pessoal, de conhecimento sobre a minha cultura negra, né?
sobre minha descendência, eu passei por um processo de transição capilar e o cabelo de tia Carla ficou assim. Vou mostrar a foto aqui pra vocês. Estão vendo aqui, ó? O meu cabelo. Estão vendo aqui? O cabelo de tia Carla ficou dessa forma. E durante todo o período que eu usei o meu cabelo dessa forma, abraçando as minhas raízes africanas, eu não sofri nenhuma situação de preconceito, tá? Dentro da sociedade. Não sofri nenhuma situação de preconceito dentro da sociedade. Só que no período assim, todo mundo pra ver, né, gente? Aqui assim. Aqui assim, todo mundo pra ver, né? O meu cabelo bem cacheadinho, bem moleque. Lindo também aqui, né? Bem lindo aqui. Só que, deixa eu ver se eu consigo achar outra foto aqui pra vocês que mostre melhor. Aqui. Aqui, assim. Estão vendo aqui o cabelo de tia? Estão vendo aqui, ó, o meu cabelo aqui? Bem cacheadinho, bem black. E vocês conhecem, né? Que tia Carla tava com cabelo bem black. Até um tempo desse eu tava com cabelo black. E em nenhum momento dessa época eu sofri preconceito, né? Em nenhum momento. Mas teve um período da vida de tia Carla que tia Carla usou o cabelo dessa forma aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. O meu cabelo aqui dessa forma, eu usei com várias tranças. E tranças, né? Dessa forma aqui, trança nagô, são penteados protetores. E a gente vê muito da população negra africana utilizando, né? Faz parte da cultura, né? E quando eu usei meu cabelo assim, eu não posso dizer a vocês que tia Carla sofreu preconceito. Mas dentro da sociedade, eu percebia uns certos olhares de que, às vezes, as pessoas dentro da sociedade não achavam que esse tipo de penteado aqui, que isso aqui é um penteado, né? Que são várias tranças que a gente utiliza de jumbo, tá? Principalmente a gente que tá passando por transição capilar. E aqui eu estava abraçando as minhas raízes africanas. Que achavam que não estava legal. Vamos botar assim, que não estava legal. Tá? Então, eu não acredito que foi uma forma de preconceito que eu passei. Talvez eu possa colocar assim como uma forma de preconceito velado, tá? Já que eu estava utilizando um penteado de característica africana. E é triste falar, mas até hoje a gente vê em alguns âmbitos da sociedade um certo preconceito, né? Velado, principalmente com a população afrodescendente, né? Coisa que não se deve ter. O racismo não se deve existir, não é verdade? E aí, gente, hoje, tia Carla já tá com o cabelinho escovado de novo. Mas não quer dizer que tia Carla não tenha toda a consciência sobre as raízes dela africana. Só quer dizer apenas que hoje ela não está mais apenas utilizando o cabelo sem nenhuma química, sem nenhuma escova. E que resolveu abraçar as duas vertentes, tá? Porque tinha um movimento, gente, que logo no início, quando começou a se falar muito sobre essa questão de abraçar as raízes africanas, abraçar a cultura africana, que até hoje a gente tem, tinha um movimento de que quando as mulheres paravam de alisar o cabelo, né, porque alisar o cabelo era uma característica europeia, era uma característica do português opressor. Aí quando a gente passar pela transição capilar, se a gente que passar pela transição capilar voltasse a alisar o cabelo, estava apagando tudo que tinha aprendido sobre sobre a sua cultura negra. E hoje eu já entendo de outra forma. Eu entendo que sim, eu tenho um conhecimento sobre as minhas descendências africanas, né? Me considero negra, mas isso não impede de que, uma vez ou outra, eu queira escovar o meu cabelo. Que não tem nada a ver com essa questão é, de do português opressor que instituiu que
que a sociedade instituiu que mulheres negras tinham que ter os cabelos alisados para combinar com um padrão europeu. E um padrão europeu que eu falo, gente, é assim, cabelos lisos, sabe? Cor de pele clara. E isso é muito combatido porque isso estimula ainda mais questões raciais dentro da sociedade, coisas que não se podem ter, porque todo mundo é igual. Ninguém é melhor que o outro. O tom de pele não quer dizer nada. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque todo esse debate, todo esse questionamento, a gente vê que o início começa lá, com a escravidão dos africanos. Começa lá no início do período de escravidão dos africanos, tá? E aí eu queria falar para vocês sobre o que é racismo. Falar para vocês aqui sobre o que é racismo. O que é de fato o significado, né, da palavra racismo. Mostrar aqui para vocês o significado de racismo. E aí, gente, racismo tem como significado o seguinte: conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. É uma teoria, é um conjunto, tá? Ou uma doutrina ou um sistema político fundado sobre o direito de uma raça. E o que eu quero falar com você sobre isso é que a gente tem que dizer não ao racismo. Não se deve haver racismo dentro de uma sociedade. Isso tem que acabar, tá? Porque todos são iguais. Não há ninguém melhor do que ninguém, tá? Todos nós somos cidadãos. Não se deve haver essa questão de racismo, tá? E aí, eu estava aqui e preparei essa imagem aqui para vocês. Como são que os negros são vistos dentro de uma sociedade? Característica dos negros, né? Características, né? Lábios grossos, nariz grossos, né? Cabelos crespos. E muitas vezes, em determinadas situações, negros, né? Pessoas negras, passam por preconceito racial apenas por serem negros. E é lamentável que nos dias de hoje, tá? No século XXI, situações assim ainda ocorram no Brasil, ainda ocorram dentro da sociedade, né? E ocorra não só no Brasil, né? Mas como no mundo no geral. Vocês sabiam que não se teve apenas escravidão africana no Brasil, como também nos Estados Unidos, na América do Norte? Se teve, gente, se teve. Se teve escravidão negra na Espanha, tá? Se teve escravidão negra em parte da América Latina. Se teve. Sobre a escravidão indígena, eu estou falando para vocês sobre os indígenas nativos aqui no Brasil. Mas os indígenas que estavam nativos na América Latina também foram escravizados, tá? Também foram escravizados, tá? E aí, gente, eu fiz essa sombra aqui, tá? De um homem negro, tá? Fiz aqui uma sombra, tentei fazer. E eu queria montar com vocês aqui um cartaz, pra gente finalizar. Com palavras e dizeres que a gente deve fazer para combater o racismo dentro de uma sociedade, tá? Vou pegar aqui uma caneta. Um pilotinho aqui. A gente deve sempre, gente, dizer não ao racismo. Botar alguns dizeres aqui. Não ao racismo. Não ao preconceito.
preconceito. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Vidas negras importam. Vidas negras importam. Estão vendo? Não ao racismo, não ao preconceito. Todos somos iguais. Vidas negras importam. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, eu queria ensinar a vocês, tá? Uma amarração de turbante, que é algo cultural, que a gente vê muito como cultura africana e que até os dias de hoje a gente tem presente na nossa sociedade brasileira. E aqui, ó, eu tenho um lenço, tá? E vou fazer com ele um turbante, tá? Peguei um lenço aqui, ó, mostrar a vocês. Um lenço. E aí eu vou fazer com ele um turbante. Como é que a gente faz? A gente, meninas que quiserem tentar, tá? E os meninos vão só observar. Vão aprender como se faz mais um elemento cultural que até hoje tem na nossa sociedade e que foi trazido pelos africanos. A gente vê muito, tá? Na cultura africana, vários tipos de amarração, roupas bem coloridas. E aí a gente pega um lenço, coloca pra trás, a parte aqui pra frente, tá? Aí a gente faz assim, ó. Enrola pra cá assim, tá assim, ó. Amarra pra cá assim, cruza, ó, tá assim. Eu cruzo pra cá, olha. Dou mais uma volta e prendo aqui, ó. E prendo aqui atrás. Esse turbantezinho aqui. E prendo aqui atrás. Certo? E fica um turbantezinho aqui assim. Certo? Uma amarração de lenço que a gente vê muito a população africana usando, né? As mulheres negras, né, africanas usando esse tipo de amarração, que é de turbante. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje, né, que Tia Carla trouxe para vocês essas informações, essa conversa que a gente teve hoje aqui sobre a escravidão indígena, sobre a escravidão africana, né? Vim hoje aqui para vocês de forma mais relaxada, aqui com esse cenário, onde a gente teve essa conversa, né? Sobre todas essas questões, né? Que envolvem o racismo no Brasil e não só aqui, né? Como eu já falei, mas em outros lugares do mundo, tá? Então, a gente tem que dizer sempre não ao racismo, não ao preconceito, todos somos iguais. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um beijo, olha, um cheiro. E até amanhã com mais um vídeo. Tchauzinho!